Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu assento nesta noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nosso pastor Oséias Viana, os demais pastores, irmãos em Cristo, por poder nesta noite falar um pouco daquilo que Jesus não só tem feito na minha vida, mas na minha família. E louvar o Senhor por essa oportunidade, porque estar aqui hoje faz parte de uma promessa de Deus e o culto é da família. E eu quero nesta noite já glorificar a Deus, engrandecer o nome do Senhor pela minha família, pela minha esposa, pelos meus pais que estão aqui nessa noite. Porque os irmãos, ao ministrar a palavra do Senhor, eu vou estar testificando a grandeza do Senhor em restaurar uma família que aos olhos naturais não tinha mais jeito. Eu louvo a Deus de estar aqui nessa noite para poder falar do amor de Deus, poder contar das suas maravilhas, porque o Senhor Jesus, Ele tem feito isso nesse ministério. Fazem aproximadamente 2 anos que eu retornei a Campo Grande, devido ao meu trabalho. Eu estava no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, e lá ficamos no Mato Grosso por 8 anos. E esse período foi importante também na minha trajetória, porque eu precisava também ali desenvolver o meu trabalho, a minha vida profissional, e o Senhor trabalhar também na minha vida espiritual fora de Campo Grande. Eu já vou aqui entrar no testemunho, já para os irmãos entenderem, nós já lemos a palavra do Senhor. Minha mãe, eu perguntei para ela hoje qual foi o ano da conversão dela, 1984. O período que Deus a levou ao Senhor. E através da vida da minha mãe, no ano de 84, o Senhor começou a trabalhar na família. E a família estava um pouco complicada. Meu pai com problema de alcoolismo. E nós crescemos na igreja sem a figura do pai. E nós sempre moramos aqui na região. E é bom estar falando aqui na região da Vila Alba. E nós sempre moramos aqui. E o trajeto que minha mãe fazia para a igreja era esse. O meu pai ficava no bar e nós, minha mãe com 3 filhos, íamos para a casa do Senhor e foi onde ela ensinou o caminho. Então, desde criança, tenho mais um irmão, mais uma irmã. O Senhor começou a trabalhar na nossa família. E eu perguntei para ela qual foi o período que ela esperou para receber a bênção do Senhor da conversão do meu pai. E foram, em média, 16 anos de oração. Só que, nesse percurso todo, eu tomei a pior decisão, e nós temos adolescentes, jovens, na casa do Senhor, que foi me afastar daquilo que eu tinha aprendido, que o caminho do Senhor, por parte do ensinamento da minha mãe, eu deixei para trás. O Senhor, nesse meio termo, eu aos 16 anos de idade, fui me aventurar no mundo das drogas, e ali a ruína começou nessa situação. Escondido dos pais, os pais trabalhavam o dia todo, e eu, por muitas vezes escondido, só ficava minha avó cuidando de nós. Entrei por esse caminho, onde há um caminho, que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece que são de vida, mas são caminhos de morte. Eu passei um período de 8 anos, entre casas de recuperação, entre internações e voltas, idas e vindas, e Deus preparou uma esposa para mim. Olha a grandeza e a misericórdia do Senhor. E conheci a minha esposa, irmã Janaína. Ela sabia do problema e as coisas foram piorando. Meu sogro na época ainda era vivo. Ele falou assim: olha, eu vou fazer o seu casamento. Casamos na igreja, casamos lá. O pastor fez o nosso casamento, onde minha mãe congrega até hoje. E ali, nesse casamento, o meu sogro falou para ela: o pai vai fazer o seu casamento, mas esse rapaz, ele tem vários problemas. Ele vem de uma família boa, mas ele tem problema de álcool, ele tem problema de drogas, e você não vai ser feliz. E se você casar, o pai não vai querer que você volte para casa, porque nessa época as coisas estão um pouco mudadas hoje. Eu lembro que quando eu fui pedir em namoro, tive que ir lá na casa do sogro, e pedimos em namoro, e ele aceitou. Ele falou: olha, agora você vai lutar pelo seu casamento. E foi um período difícil.
passei por algumas casas, passei aqui na Peniel, passei em Rio Brilhante, passei em Londrina, no Paraná, em algumas casas de recuperação. Mas eu não queria a recuperação. Eu ainda não tinha tomado a minha decisão. E essa situação foi complicando. E eu me lembro que em um velório, por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor você ir na casa onde há luto, do que às vezes você ir numa festa. E no velório do meu sogro, foi aonde tudo começou a mudar. Eu me lembro que meu pai, eu morava aqui na região da Planalto, meu pai saiu de casa, eu já estava bem debilitado, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me direcionar, mas eu quero dizer para a igreja, Deus, Ele é atencioso aos detalhes, quando tem alguém orando pela sua vida. E quando eu vou para esse velório, eu estava bem debilitado. Hoje, se brincar aqui, o paletó não fecha. Mas naquele período, eu estava bem debilitado. Pelo uso da dependência química, pela vida de alcoolismo. E muitas vezes eu não conseguia voltar para minha casa. Quantas vezes, meus irmãos, e eu conto isso nos meus testemunhos, que nos dias de hoje, que o Senhor tem me dado, nesse período que o Senhor me libertou, eu tenho falado para jovens que há esperança, que Deus pode fazer, que Deus pode libertar, mas quantas vezes eu não tinha essa esperança? Eu lembro que no velório a palavra foi dura que a missionária pregou naquela tarde. Ela falou assim: nós sabemos que o tio Davi está com o Senhor, e se Jesus te chama hoje, para onde vai a sua alma? Aquela palavra começou a arder no meu coração, porque eu sabia que eu estava muito longe de Jesus, praticando tudo que não prestava. E ali começou um processo na minha vida, que foi gerado, eu creio, pelo Espírito Santo, eu tenho esse entendimento hoje, para que eu conseguisse ter uma vida nova na presença do Senhor, e lembrar de tudo aquilo que o Senhor já tinha me ensinado desde a infância, só que foi se perdendo ao longo do caminho. E no ano de 2003, o Senhor Jesus, depois de recolher o meu sogro, o Senhor Jesus começa a trabalhar muito forte no meu coração, e eu tomo a melhor decisão da minha vida: descer as águas batismais. Isso foi um choque para as pessoas que andavam comigo. Hoje eu tenho amigos, irmãos em Cristo, inclusive pastores, que diziam assim: eu não acredito na sua recuperação. E o que mais eu quero chamar a tua atenção é culto da família. Não importa como está a vida daquele que você tem orado, seja do teu filho, do teu ente querido. Nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, e que o nosso Deus é especialista, aleluia, em transformar maldições em bênçãos. O nosso Deus é especialista em nos tirar do charco do lodo, firmar os nossos pés sobre uma rocha. E no ano de 2003 eu saí diferente do batismo. Deus preparou, eu louvo a Deus, e eu tenho testemunhado, vai fazer 21 anos para a glória do Senhor, e que Ele sustente a minha vida, porque a glória é do Senhor. Mas nesses 21 anos eu não esqueço as pessoas que Deus preparou para estar no nosso caminho, e foram muitas pessoas, muitos pastores, alguns lugares que eu vou até hoje, falei: orei pela sua vida. Eu continuo orando, irmão, não desista. Eu preciso até hoje, nós precisamos de orar um pelos outros. E nesse período da minha conversão, o ano de 2003, nesse período meu pai já tinha sido alcançado. Eu falei que a minha mãe estava perseverando. A minha esposa, ela conta às vezes no testemunho dela, que toda mulher, quando chega no domingo, ela faz um almoço, quer estar com a família, quer estar com o esposo. E quantas vezes ela ficava esperando, eu não vinha. Quantas vezes ela fez o almoço e não vinha ninguém. Mas pós a conversão, Deus me deu a graça de poder resgatar, restaurou nosso lar, restaurou nosso casamento. No ano de 2006, Deus me dá a maior bênção que eu recebi, que foi a chegada do Heber, do meu filho. E eu lembro que quantas vezes o inimigo massacrava a minha mente, dizendo assim: olha, você não pode ser pai, você foi dependente químico, você não tem medo se você tiver um filho e vir defeituoso. Olha como que é a guerra, como que é a luta no reino espiritual. Às vezes você não percebeu,
mas há uma guerra no mundo espiritual. O inimigo luta o tempo todo para destruir a tua casa, a tua família, teu casamento. E nós precisamos entender, igreja, que quando alguém se levanta, Deus vai responder, Deus vai trazer a resposta, porque o nosso Deus, Ele traz respostas. E eu me lembro que foram anos difíceis, mas no ano de 2006, eu estava até lembrando com a minha esposa hoje, quando eu peguei aquela criança nos braços, eu pude sentir o amor de Deus. Se o amor de Deus é tão grande por nós pecadores, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quando eu peguei o Weber Júnior no colo, passou todo aquele filme da minha história, e Jesus dizendo para mim assim: vale a pena ou não vale? Vale a pena me servir? Vale a pena andar comigo? Vale a pena renunciar? Vale a pena se manter de pé? Vale a pena me servir? E Deus começou a trabalhar na nossa história. E nesses 20 anos, teve lutas, teve choro, teve dificuldades, mas eu posso dizer nessa noite, graças a Deus que tem nos dado vitória. O Senhor Jesus tem nos dado vitória. E eu me lembro que eu saía para casas de recuperação. O Weber Júnior tinha 5 anos de idade. Alguém dizia assim para mim: ei, não leva seu filho para casa de recuperação, é um ambiente diferente. E eu desde criança, explicando e ensinando a ele: filho, ele nessa idade de 5, 6, 7 anos, a criança começa a perguntar: pai, por que eles estão aqui? Por que eles, por que aquele irmão está daquele jeito? Eu falo: filho, o pai foi assim. Jesus alcançou a minha vida e o pai estava pior que eles. Mas Jesus é tão bom, olha como é que o pai está hoje, olha como é que a casa está hoje. O testemunho do meu pai, a libertação do meu pai, o que Jesus fez na minha vida me tocou também. Porque quando eu vi a transformação na vida dele, e meu pai foi, não dá tempo da gente falar aqui, mas o meu pai também passou por um processo para conhecer a Cristo. E nesse processo, a minha mãe teve um problema de saúde, ele se viu sozinho, minha mãe com problema de saúde, ele já sem recurso, e o filho perdido aqui nesse mundo. Livramentos, meus irmãos, eu perdi as contas. O Salmo 91 é verdade. A palavra do Senhor é verdade. O Senhor, mesmo com todas as nossas, às vezes, imperfeições, Ele tem nos guardado. Eu perdi as contas de livramento que eu tive em Campo Grande. Confusão, briga, acidente de moto. Quantas coisas o Senhor me livrou e livra até hoje. Então, meus irmãos, a palavra é para te animar nessa noite. Eu não estou aqui contando algo que eu ouvi alguém falar. Eu estou contando que Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha vida, na minha família. E tem feito grandes coisas. Restaurou nosso lar, nosso casamento. Deu ministério para servir a Jesus. E às vezes com pessoas que ninguém quer nada. Pessoas que a sociedade não acreditam mais. O Senhor me deu a graça na cidade de Cuiabá em fazer um trabalho em presídio para menores. E quantos menores eu encontrei ali com a idade do meu filho, dizendo assim: meu irmão, ora por mim. Minha mãe é dirigente do círculo de oração. Irmão, eu não quero essa vida. E nós às vezes não percebemos. Enquanto a igreja está orando, Deus tem levantado. A de família, devido ao meu trabalho e minha carga horária, não dá, mas eu sei que é uma igreja que tem uma visão de ganhar almas para o Senhor. Nós não queremos estar pregando só para os irmãos que já conhecem. O Senhor quer nos levantar, nos levar em lugares, em pessoas onde não conhecem a Cristo. O Senhor quer que a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, venha impactar outras famílias, venha impactar outras vidas, as pessoas que aproximam muitas vezes da minha vida, na vida dos meus pais. É a minha maior alegria que eu tenho vivido aqui nesses dias. É toda quarta-feira, meu pai, minha mãe, eu, minha esposa, poder servir a Deus em algum lugar, em alguma casa, em algum centro de recuperação, em alguma comunidade terapêutica, e ver minha mãe louvando, adorando, meu pai ali orando, ver a minha esposa, às vezes, falando do amor de Deus. Isso aí não tem preço. Ver o meu filho adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Igreja, é tempo de nós crermos naquilo que Deus pode fazer, pararmos de duvidar daquilo que Deus faz, parar às vezes de entregar nossa família, nosso casamento, por coisas mínimas. Quantos casais separando?
Se você perguntar, eu fui testemunhar no interior de São Paulo, o pastor me disse assim: o teu testemunho é forte, mas o que me chamou a atenção foi da tua esposa. Ela ficou do lado. A Bíblia diz que a sábia edifica. Ela permaneceu, ela orou, e todos indo contra. Sabe os aconselhamentos que eram na época? Separa. Você é nova, você é jovem, você é bonita, você não tem filhos. Só que o Espírito Santo sempre vai levantar alguém cheio da sua presença para dizer para a pessoa: não desista, vai até o final, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer e você vai ser uma bênção. Então, caminhando para a conclusão do testemunho, Jesus fez tudo isso na nossa casa e não tem como ficar quieto. E todas as vezes, em cada oportunidade que Jesus me dá, Ele fala assim: lembra, filho, lembra da onde eu te tirei, lembra-te da onde eu te arranquei, lembra daquilo que eu fiz na tua vida, porque ninguém poderia mais fazer. Os resultados eram cada vez piores. Cada consulta, criaram uma vacina, criaram algo: olha, isso aqui vai tirar o alcoolismo. Eu lembro indo para São José do Rio Preto com a minha mãe dentro do ônibus, ela disse assim: meu filho, eu creio que Jesus vai te libertar por completo. Eu falei assim: mãe, fui até um pouco na minha ignorância, eu não quero ser esses crentes mais ou menos, não. Falei assim, não tinha entendimento. Se um dia eu for para Cristo, eu quero ir, mas não sabia nem o que eu estava falando. Eu quero ser crente, eu quero ser diferente. E Deus cumpriu. E eu louvo a Deus, que Deus levantou e a minha família me perdoou. Se Jesus me perdoou, é claro que Ele ia trabalhar o coração da minha família para perdoar também. E o perdão, ele gera cura. O perdão, ele gera libertação. Quando nós não perdoamos, ou ficamos presos no passado, o inimigo muitas vezes não faz, o inimigo muitas vezes não deixa de fazer, não deixa de atuar, porque ali há uma legalidade para ele atuar, para ele fazer, para ele massacrar, para a pessoa não sair daquela situação. Mas quando há o perdão, e eu me lembro já, saí para comer uma pizza com a esposa, falei assim: olha, aconteceu algo diferente comigo. O Espírito Santo, eu comecei a orar uma língua estranha, comecei a falar com Deus e senti uma alegria. E aí ela falou: isso foi a confirmação que Deus estava restaurando a nossa casa. E ela disse assim para mim, nem sei se ela vai lembrar, eu lembro até a pizzaria, lembro até onde que foi. E Jesus, através do que Ele fez na nossa vida, falou assim: ó, daqui para frente eu não quero mais saber de nada que ficou para trás. Tudo que passou, passou. Aquele que está em Cristo, Paulo vai escrever 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A novidade de vida, a novidade de vida que em Cristo nós temos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Meus irmãos, quando o pastor na segunda-feira me mandou uma mensagem, já comecei: Senhor, o que eu falo, o que eu prego, onde que eu vou? E nós ficamos naquela correria. Mas o Espírito Santo acalmou meu coração. E quando falou que era culto da família, o Senhor, desde a terça-feira, o Senhor vem falando ao meu coração, no Salmo 127. O Espírito Santo vem preparando o meu coração desde a terça-feira. A confirmação foi na vigília, na sexta. Que bênção do Senhor poder estar aqui. Quantos irmãos orando, dobrando o joelho. O pastor trouxe uma palavra em Salmos também, no Salmo 42. E no Salmo 127, que é um salmo que nós lemos, conhecemos, os irmãos de mais tempo de casa, quem sabe já até decorou esse salmo. Mas há palavras aqui do Senhor para a nossa vida. E há palavras de vida. E o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso de número
3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava. Não serão confundidos quando falarem contra os inimigos à porta. Irmãos, o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia. É uma coletânea de 150 poemas, palavras poderosas da parte do Senhor. Há vários autores. E quando nós lemos muitos salmos de Davi, um dos principais autores, nosso coração se enche de esperança, de alegria. Mas há salmos de Moisés, há esse salmo de Salomão, salmos de Asaf. E quantos salmos, quantas palavras o Senhor tem falado conosco nesse livro. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, aproximadamente 1000 anos foram escritos o livro dos Salmos. E aqui, a partir do Salmo 120 até o 134, aqui é os cânticos das peregrinações. Quando o povo, ele ia para Jerusalém, subia a Jerusalém para adorar, com cânticos, hinos, ações de graça. Deus se manifestando na vida do povo. E aqui nós precisamos entender algo. O salmista está dizendo, Salomão está dizendo, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós precisamos entender que o Senhor precisa edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, edificar a nossa família. Jesus, em seu ministério no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus vai trazer um ensinamento sobre os 2 alicerces. Vai falar que sobre o homem, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele é semelhante, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós precisamos entender que Jesus também está nos ensinando que Ele precisa ser o nosso alicerce. Ele precisa ser aquele que vai nos dar a direção. E nós precisamos entregar ao Senhor Jesus a nossa vida, a nossa casa. Porque o salmista está dizendo que é inútil o nosso trabalho quando o Senhor não está no negócio. Inútil acordar cedo, levantar de madrugada, dormir tarde, se Jesus não faz parte da nossa casa, da nossa família. Às vezes nós até chegamos na igreja todo domingo, todo fim de semana, mas durante a semana, durante os dias, o Senhor espera um relacionamento mais próximo, um relacionamento onde nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, é aquele que fala conosco, é aquele que nos momentos de crise, de luta, de dificuldades, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, ter um momento de intimidade com Ele e ouvir as suas instruções, porque o nosso Deus, Ele fala conosco. A palavra do Senhor vai dizer que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está vendo a tua luta, Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde vai a nossa estrutura. E os Salmos, a partir do capítulo de número 120 até o 134, o povo vai adorando, o povo vai cantando. E tem um que eu gosto, que é o 124. O Salmo 124, o salmista diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor conta com a tua vida, o Senhor conta com a tua busca, o Senhor conta com a minha e a tua oração. E a oração na presença do Senhor, a oração também, nós falamos das disciplinas espirituais, temos aprendido a cada culto, a cada mensagem, a cada palavra que tem sido ministrada nesse altar, o Senhor tem falado ao nosso coração, e o Senhor está nos instruindo para orarmos mais, buscarmos mais o Senhor, se aprofundar mais, conhecer mais a Cristo. É uma fonte inesgotável.
eu ouvi aqui, acho que foi na sexta-feira. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor, Ele não tem, eu já cheguei no nível de excelência. Eu tive um pastor que cuidou de nós em Cuiabá, que ele dizia assim: meus filhos, quando chegarmos já à estatura de varão perfeito, o fruto estiver bom, Jesus colhe para ele. Estamos sendo trabalhados. O Senhor começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Agora o projeto de Jesus na tua casa, na tua família. O verso de número 3: os filhos são herança do Senhor, não é nosso. O fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, presentes de Deus para nós. Irmão Heber, você não conhece meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus conhece ele melhor do que você. Mas irmão Heber, você não conhece a minha filha. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus conhece ela melhor do que você. E Ele sabe que você está buscando, que você está orando. Pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir, se você crer, se você colocar diante do Senhor, como eu já testemunhei aqui, todo mundo dizia assim: desiste, para de orar, não tem mais jeito. Eu ouvi isso por 8 anos, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas para Jesus sempre tem jeito. Para Jesus sempre tem um escape. Para Jesus sempre tem libertação. Em Jesus tem vitória, em Jesus tem livramento. Em Jesus nós temos aquilo que nós precisamos. Aleluia! Ele é fiel para fazer, para operar. E os filhos, eu coloquei alguns pontos aqui, não vai dar tempo de falar, mas eu vou acelerar aqui. Primeira atitude para uma família abençoada: reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Se você não reconhece o Senhor, se eu não reconheço o Senhor, como vamos ter uma família bem-sucedida? E é em todos os caminhos. Se a mídia conseguir projetar, Provérbios capítulo 3, o verso 6. Peguei aqui da versão King James. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Então, para uma família abençoada, precisamos reconhecer que do nosso modo muitas vezes não deu certo. Casamentos, eu me lembro um período, e aqui nós temos o curso Casados para Sempre. Eu me lembro um período já convertido, já servindo a Deus, já falando de Jesus. Lá em casa começou algumas situações, e Deus preparou um curso que tem aqui, Casados para Sempre. E eu me lembro que eu numa correria, porque quando Jesus me liberta no ano de 2003, Jesus começou a abrir as portas rápido para mim falar de Jesus, e eu sempre estava em algum lugar dando testemunho e falando de Jesus. Só que lá em casa começou um problema, e esse problema foi reparado, sabe aonde? Em um curso, Casados para Sempre. E eu falei para minha esposa, na época no ministério que nós congregávamos não tinha. Eu falei, vamos buscar ajuda, vamos procurar. O Júnior era pequenininho, e fomos para o curso de casados. Meus irmãos, quando eu vi o casal, como que o ser humano é complicado, eu falei, o que esses meninos, casal mais novo que eu e ela, o que esse menino tem para oferecer? E começa o curso, e Jesus me pegou de jeito ali, e cada curso era uma lambada, cada curso era uma lambada, cada aula era uma lambada. Eu falei, está errado. E a Bíblia vai nos ensinar, aquele que não governa a sua própria casa, ele é pior do que o infiel. E ali começamos a aprender e reconhecer, eu estou falando de reconhecer os caminhos, e temos que reconhecer, e Ele endireitará as tuas veredas. E aí o Senhor começa a endireitar as nossas veredas quando nós reconhecemos. Coloquei um outro ponto aqui, o segundo tópico, segunda atitude: zelar pelo cuidado dos filhos que são herança do Senhor. Aí aqui vai entrar uma advertência para mim e para você, você que é pai, você que é mãe. Como que nós temos zelado pelos nossos filhos? Pela vida espiritual, como eu vi o pastor dizer aqui no momento dos dízimos e oferta. Os nossos filhos, nós precisamos zelar também da vida espiritual dele. Agora com a tecnologia, inteligência artificial, o inimigo tem aproveitado muita coisa.
E às vezes nós achamos que o dever de instruir o filho, de cuidar do filho, é da igreja, é do Estado, é do professor, é da escola, não sei. Às vezes as coisas estão perdendo os seus valores. E aquele momento de você estar em relacionamento, em intimidade com teu filho, não podemos perder. Os cultos nos lares, culto doméstico. Ah, irmão Heber, mas isso aí é coisa do passado. Mas às vezes, naquele culto, de você ler um versículo, um orar, o outro, às vezes no outro dia ler a Bíblia, instruir, falar, isso é marcado na vida dos filhos. E para esse período agora parece algo, né? Não, isso aqui não usa mais. Não, isso aqui já não é mais para hoje. E às vezes nós entregamos na mão dos filhos toda a tecnologia. E o inimigo das nossas almas tem aproveitado e tem destruído muitos filhos, já no começo, já na adolescência, já como criança, porque está faltando o nosso zelo como pai, como mãe. E não vim aqui chamar a atenção dos irmãos, mas o Espírito Santo me leva a entender que nós podemos melhorar, nós podemos fazer algo diferente pelos nossos filhos, nós podemos ser melhores, para que quando ele olhe para mim, para você, diz, o meu pai é uma referência, a minha mãe é uma referência. Se ele errar, se ele se desviar, coloca aí por favor, Provérbios 22, 6. Se o teu filho errar, se teu filho se esquecer, a sua parte foi feita. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Na versão NVI, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele, porque ele está sendo ensinado, instruído. A igreja tem o trabalho com as crianças, é importante, tem que ter as professoras, a igreja orando, mas tem a educação no lar, a educação cristã, porque o seu filho vai se lembrar, e quando chegar alguma proposta para ele ou para ela, ele vai se lembrar daquilo que ele foi ensinado, daquilo que você ensinou. Então nós podemos melhorar. E a terceira atitude, vou acelerar aqui, precisamos conhecer o Senhor em sua multiforme e graça. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem várias formas de trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos fazer o que está lá em Apocalipse. Coloca aí, irmãos, capítulo 3, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Precisamos abrir a porta do nosso coração, sem reservas, sem reservas. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui orar, mas o que eu falo, Jesus? Eu me senti a pior pessoa da igreja. Falava, como é que eu vou falar com Deus? Diante de tudo que eu cometi, até experimentar o amor, a graça, o cuidado de Jesus. E Jesus é tão maravilhoso. Quando Ele nos atrai, quando nós abrimos o coração, o Espírito Santo gera em nós uma alegria. Eu me lembro da primeira noite que eu dormi, sem substância química, sem uso de álcool, sem nada. Que paz, que alegria, que coisa boa. Eu falava, Jesus, eu não sabia mais como que era isso. Que coisa, dormir, irmãos, dormi uma noite, acordar de manhã, olhar para minha esposa, olhar para minha casa e falar assim, Jesus, como que é bom, como que eu estava perdendo tudo isso. E isso faz parte de nós queremos conhecer o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero mais. E Deus foi preparando. Hoje ele é pastor em Dourados, pastor César. Cuidou de mim como um pai cuida de uma criança. Pastor, onde eu ia, ele falava assim, ele era representante comercial. Eu vou te amarrar na minha moto. Você vai orar, nós vamos falar com Jesus. Você tem que conhecer Ele melhor. Ele marcava oração 5:30 da manhã na igreja, irmãos. Falava, que prova é essa? Estou chegando agora, desempregado. Ele falava assim, não, irmão, você precisa conhecer Jesus. Você não conhece. Você ainda não conhece Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te libertar. Ele vai falar com você. Ele vai fazer em você uma nova vida. E nós precisamos conhecer.
E eu louvo a Deus pela vida do pastor César. Hoje ele está lá em Dourados, mas toda vez o Senhor me lembra as pessoas que me ajudou. Quantos lugares, tarde da bênção, quantas casas de recuperação, quantos lugares nós fomos passando, Deus foi falando, usando as pessoas para me apresentar até Ele. Você está entendendo? Hoje, a nossa importância em compartilhar aquilo que nós de graça recebemos, de graça dai. Você está entendendo a importância de você conhecer a Cristo, não de uma forma superficial, não como alguém que só vai resolver o seu problema, abrir a porta de emprego para você, julgar alguma causa na justiça, trazer alguma cura física sobre a tua vida, não, mas ir além, como um amigo, como alguém que vai te usar para essa geração que está perdida nessa cidade, como alguém que Deus vai usar no meio da tua parentela, quando as coisas começarem a darem errado, vão ligar para você orar, para você pregar, para você falar de Jesus, para os teus filhos orarem. E aqui é nossa responsabilidade, porque são eles. Se Cristo não voltar, são eles, a igreja de amanhã. Somos peregrinos, estamos caminhando para Nova Jerusalém, nós sabemos de tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui como igreja, precisamos dar frutos, precisamos frutificar, precisamos ser curados. O Senhor precisa curar as mágoas do passado, as feridas do passado. Você às vezes já está aí 30, 40 anos com teu esposo, e às vezes você ainda lembra de coisa lá do namoro. Não sei quanto tempo que você está preso em alguma coisa que teu filho te falou, tua filha te falou. Meus irmãos, se meus pais fossem levar em consideração tudo que eles viram, se minha esposa fosse levar em consideração, Jesus trabalhou para eles não terem essa mágoa. Ainda falei, vocês se sentem confortáveis de eu falar, porque nós estamos abrindo a nossa vida, a nossa família. Não, Jesus te chamou para isso. Fala o que Ele colocar na sua boca, fala aquilo que Ele tem te dado, compartilha aquilo que Ele tem colocado nos teus lábios. Igreja do Senhor, é tempo de levantarmos, trazermos almas, vidas, sairmos para as ruas, sairmos daqui alimentados, dizendo assim: ei, Jesus vai fazer também, fez lá em casa, Jesus vai fazer, Ele fez. Irmãos, se coloca de pé nessa noite, concluindo essa mensagem nessa noite. Você está disposto a conhecer Jesus na sua multiforme graça? Você está disposto a começar a andar com Ele, a não se importar só com as circunstâncias, porque as circunstâncias são momentâneas. Há tempos, Salomão vai dizer, olha, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, nós conhecemos, nós sabemos. Há um tempo determinado para todo o propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar. Está ali, arrancar o que se plantou. Eu quero dizer para você que tem chorado. A Bíblia diz assim, olha, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. As provas que nós passamos é para a nossa aprovação. Não vai viver na prova, não. Às vezes você fala assim, irmão Weber, mas parece que é só vergonha, é só luta, é só guerra. Olha a minha família, não foi isso que eu ensinei. Mas eu vim nessa noite, em nome de Jesus, te dar uma boa notícia. O Jesus que eu estou pregando aqui para você nessa noite, é aquele que vai resolver essa situação. É aquele que vai mudar essa situação. É aquele que vai chegar quando você menos esperar. E você vai receber uma ligação, uma notícia: mãe, pai, eu quero voltar. Eu estou voltando. Olha, pai, mãe, como aquele filho pródigo, volta para a casa do pai. Jesus vai salvar no meio da nossa parentela. Jesus vai salvar, aleluia, no meio da nossa casa. Jesus vai salvar no meio da nossa família. Ele vai salvar. Agora precisa nessa noite o entendimento que nós precisamos crer. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Você quer receber a tua vitória? Você quer receber o teu milagre dentro da tua casa? Nós precisamos entender isso, que nós temos que acreditar, crer, confiar, porque o Senhor vai fazer.
Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu vou fazer 2 convites, já vou passar para o pastor. Primeiro convite nessa noite. Você que ouviu esse testemunho, deu um tempo, estava dando um tempo, não vou usar o termo desviado, mas o Espírito Santo falou ao seu coração, e você sabe porque você já foi ensinado, instruído no caminho que deve andar. Jesus te convida nessa noite. Vem que Ele vai te ajudar. Volta-te para o Senhor nessa noite. Retorne para os caminhos do Senhor nessa noite. Não lute contra o chamado de Deus. Não adianta lutar contra o chamado do Senhor. Eu por muitas vezes nas madrugadas parava um pastor que ele fazia um trabalho. Por muitas madrugadas, 3, 4 horas da manhã, ei, sai daí. Fala, que pastor maluco. Que pastor é esse? Tinha uma Kombi aqui em Campo Grande que ia andando aqui na Afonso Pena, praça. Os pastores chamando, vem cá, deixa eu orar por você. 2, 3 da manhã, volta para casa. Volta para casa, Jesus tem obra com você. Está entendendo o trabalhar do Senhor? Está entendendo como que Deus fala? Então, meu irmão, Jesus já está falando com você faz tempo. Para que ficar sofrendo? Eu gostaria de orar por você. Quer fazer um compromisso com Jesus nessa noite? Sai do teu lugar e vem para cá que eu quero orar. Fica aqui do meu lado esquerdo. Você que quer fazer um compromisso com Jesus. E quero aproveitar e orar para você que tem alguém na sua família. Familiares, problemas de alcoolismo, droga. Do lado direito aqui, vamos orar pela tua família. Vamos orar pela tua casa. Para que Jesus venha alcançar os teus familiares. Não tenha vergonha, não se envergonhe. Não vamos expor ninguém. Se você tem alguém, um filho que está afastado, uma filha, sai do teu lugar, pode vir em nome de Jesus, pode vir que nós vamos orar. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua causa, eu quero orar pelo seu ente querido, eu quero orar em nome de Jesus. A igreja vai orar, os pastores, irmãos, vai orar, para que Jesus venha mudar, venha fazer algo sobrenatural. Agora é o Senhor. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. O Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Estenda as mãos para cá, igreja.
irmãos, vamos crer na vitória. Vamos crer em nome de Jesus. Essas vidas que estão aqui, essas famílias representadas, elas terão testemunho para contar. Elas terão testemunho para dizer: Jesus entrou na minha vida, entrou na minha família, também entrou na vida daqueles que eu estava pedindo. E hoje nós podemos dizer como Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs que têm apresentado aqui um ente querido. Jesus, o Senhor é aquele que pode libertar. Jesus, o Senhor é aquele que pode entrar, Pai, nos lugares mais remotos e transformar toda maldição em bênção. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, confirma a vitória, confirma a vitória, confirma a vitória sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta vida, porque o Senhor, ó Pai, será glorificado. Jesus, nessa noite, nós oramos, nós em concordância como igreja do Senhor. Pai, eu quero profetizar sobre esses lares, Pai, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, que haja vitória. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi dito pelo inimigo das nossas almas, não prevalecerá, não é verdade, porque o Senhor é aquele que determina a nossa vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, confirma nessa noite a vitória do teu povo, a vitória da tua igreja, para o teu nome ser glorificado. Pai, assim nós oramos nessa noite, nós te louvamos e engrandecemos, porque nós temos uma certeza: o Senhor não vai trabalhar, o Senhor já está trabalhando. Ah, Senhor, haverá testemunhos. Jesus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado e que haja testemunhos para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui